Beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje comentando rapidamente sobre produtos notáveis. Eles são expressões algébricas, ou seja, dentro do estudo da álgebra, utilizadas em muitos cálculos matemáticos, ou seja, são cálculos algébricos que aparecem com bastante frequência dentro da álgebra. São cálculos que aparecem repetidas vezes. A questão de ser um notável é pela questão da importância desses cálculos, certo? Então, vamos lá. A questão é, só temos que levar em consideração alguns termos importantes. Quadrado, expoente 2, cubo, expoente 3, diferença, subtração, e o próprio produto, que dá nome ao produto notável, multiplicação. Então, isso significa que o resultado de um produto notável, ou parte dele, tem a ver com multiplicação. Bom, não são muitos os principais. O primeiro deles é quadrado da soma de dois termos, ou seja, se tivéssemos dois números aqui, no lugar de A e B, por exemplo, 3 mais 4 ao quadrado, poderíamos somar e depois elevar ao quadrado. Mas no caso de duas letras diferentes, se temos A mais B ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar A mais B vezes a própria expressão. Então, é A mais B vezes A mais B. Pode ser feito desta forma, sem problema nenhum. Porém, quem aplicar a propriedade distributiva vai encontrar que A vezes A é A ao quadrado, A vezes B vai ser AB, B vezes A novamente é B, e B vezes B, B ao quadrado. Esse 2AB significa o quê? Significa que eu tenho dois termos de AB, e eles apareceram na distributiva, e se somaram. Logo, quem quiser fazer distributiva não tem problema, mas resumidamente, então, A mais B elevado ao quadrado significa o primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes os dois termos, mais o segundo termo ao quadrado. Sempre. Então, se eu substituir A por X e B por 2, vai ficar X elevado ao quadrado, mais 2 vezes X vezes 2, mais 2 ao quadrado, por exemplo. Pode substituir aqui. Segundo produto notável é o quadrado da diferença. É bem parecido o procedimento. Se eu tenho uma expressão elevada ao quadrado, elevada a 2, eu preciso escrever essa expressão vezes ela mesma. Aplicando distributiva, vamos ter A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, menos B vezes A, vamos ter outro termo menos AB. Então, menos AB e menos AB tem o mesmo sinal. A gente pode repetir e somar. É dessa soma que vem o menos 2AB, e B vezes B, aliás, menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. Então, quem quiser fazer essa expressão por distributiva sem problema, ou pela técnica do produto notável aqui presente. Quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, elevar ao quadrado não é multiplicar por 2, é pegar o número ou a letra vezes o número vezes ele próprio ou a letra vezes ela própria. Produto da soma pela diferença de dois termos. Produto quer dizer multiplicação. Quando a gente tem soma e diferença de dois termos, quer dizer que em um dos parênteses nós teremos uma soma e no outro teremos a diferença. Aqui no caso está escrito ao contrário, deveria vir isto aqui primeiro. Então, se eu tiver uma multiplicação de soma de dois termos por diferença de dois termos, teremos como resultado A ao quadrado menos B ao quadrado. E o teste disso é via distributiva. A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, B vezes A, AB. Nesse momento, a gente cancela AB e menos AB, porque a gente tem a mesma parte literal e coeficientes opostos, então cancelam-se esses termos. E B vezes menos B
menos b ao quadrado. Aqui está escrito invertido, tá? Deveria vir isso aqui primeiro, antes do a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, mas quem esquecer essa situação, de novo, esses 3 primeiros produtos notáveis aqui são os mais simples. Desta forma, esqueceu a regra por qualquer motivo, o importante é lembrar que a mais b ao quadrado é a expressão vezes ela mesma. A menos b ao quadrado, mesma coisa. Só tem que tomar cuidado que a mais b vezes a menos b, se você não lembrar que é uma diferença de 2 quadrados, distributiva, sem problema. Esses dois últimos aqui, recomenda-se memorizar a questão da técnica mais do que fazer a distributiva. Porque o cubo da soma, cubo significa ter expoente 3. Se é cubo da soma, quer dizer que esse a mais b elevado ao cubo significa a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Dá para fazer por distributivo? Sim. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Se for fazer por distributivo, vai precisar pegar 2 fatores de cada vez e achar uma expressão. Pegar a expressão e multiplicar novamente por a mais b. Ao fazer isso, teremos esse resultado aqui. Então, minha recomendação no caso do cubo da soma ou cubo da diferença seria memorizar a expressão final. Então, o a pode ser o primeiro termo, pode ter x, xy ou qualquer outra parte literal. Mas a questão é, eu tenho o cubo da soma, qual o procedimento? Primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado. Repara que o expoente 2 troca de lugar. Aqui no segundo termo, ele está, aqui na segunda parte da expressão, ele está acompanhando o primeiro termo original, que é esse A. Aqui nesse pedaço, o expoente 2 está no B, mais B ao cubo. Então, repetindo, cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. E aí, isso também se aplica ao cubo da diferença de 2 termos. Então, nós teremos a menos b elevado ao cubo, o que vai ser uma multiplicação de a menos b vezes a menos b vezes a menos b. Aplicando a propriedade distributiva, a gente vai ter algo similar ao quadrado, ao cubo da soma de 2 termos. Só que temos que tomar cuidado ainda com sinais. Haverá um revezamento de sinais. O cubo do primeiro termo é positivo. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Então, em relação à memorização desta técnica aqui, além das posições dos expoentes, temos que nos atentar aos sinais. Primeira parte positiva, segunda parte negativa, terceira parte positiva, quarta parte negativa. Ao passo que no cubo da soma, todos são positivos. Então é isso aí. Bons estudos para vocês.